Olá, alunos do 7º ano. A gente vai dar continuidade aos estudos iniciados em salas de aula sobre poema. E para não correr o risco de vocês terem esquecido de alguma coisa, ter deixado algo passar, a gente vai relembrar alguns pontos. O que é um poema? Concretização da poesia feita pelo poeta, que manifesta essa poesia através de palavras que têm efeitos sugestivos e simbólicos, sonoridade, musicalidade, ritmo, versos e estrofes. Só o conceito de poema em si pode não deixar claro para vocês do que trata as nossas aulas. Então, antes de começar, a gente vai discutir acerca de algumas perguntas. Primeiro, imaginem uma reportagem, uma notícia que vocês estão assistindo todos os dias, que vocês têm acesso, seja através da televisão, seja através da internet de modo geral. A linguagem utilizada pelos repórteres, pelos âncoras dos jornais, é igual à linguagem que nós encontramos num poema? Quando você imagina um repórter, você imagina ele declamando a notícia? Por que será que essa linguagem é tão diferente? Linguagem subjetiva e linguagem objetiva. Vamos lá. A linguagem a qual nós temos acesso nos noticiários, nas reportagens, nas notícias de modo geral, é uma linguagem objetiva. É necessário haver muita clareza no que eu quero transmitir, porque eu lido com fatos, eu lido com algo no sentido de informar quem está assistindo aquele noticiário. Eu não posso deixar no ar probabilidades, porque a notícia ela tem o efeito de convencer, de mexer com quem está assistindo, não da mesma maneira que um poema vai mexer. O poema ele vai lidar sim com as emoções, mas o poema, através desse poema, eu não vou espalhar o pânico, diferente de uma notícia, que se eu tratar da notícia com subjetividade, com o pode ser, eu posso sim, a partir daquela notícia, causar desespero, causar pânico nas pessoas. Poema e poesia são a mesma coisa? Muita gente acaba confundindo. A gente vai, ao longo da nossa aula, esclarecer. Mas antes disso, vamos ler rapidinho esse poema, cujo título é Os Poemas. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como o de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto, alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. É um poema do Mário Quintana, está no livro Esconderijos do Tempo, da LPM. Então vamos lá. O poema que nós acabamos de ler, ele tem como assunto principal o poema. É o que a gente vai chamar dentro do português de metalinguagem. Tia Janaína, o que é isso? A metalinguagem é um recurso que nós temos dentro da língua portuguesa, uma das funções da linguagem, que é quando o texto ele é utilizado para explicar o próprio texto. Quando isso acontece, a gente diz que que o que predomina é a função metalinguística. A metalinguagem, por assim dizer, é quando a língua ela volta para si mesma. É a forma de expressão que a gente vê nos dicionários e nas gramáticas. O que é que nós temos no dicionário? Vocábulos em português. E a gente vai consultar o dicionário para entender o que é que aquela palavra significa. As gramáticas também. Por exemplo, uma música cujo tema seja a maneira que eu utilizo para fazer uma música é uma metalinguagem. Então, se eu estou declamando um poema e o tema do poema é como
são como fazer um poema, eu estou fazendo uso da metalinguagem. Vocês podem pausar o vídeo aqui, voltar para tentar entender, porque a metalinguagem ela é fundamental para a gente compreender o poema, o sistema do poema de um modo geral. Até porque a gente vê em muitos poemas justamente essa função. Um poema falando sobre um poema. E o que vem a ser, então, sentido real e sentido figurado. A gente chegou a falar sobre isso em sala de aula. Quando a gente utiliza a seguinte expressão: o que significa ter uma carta na manga? Se você só ouve essa frase, se alguém diz, não precisa se preocupar, porque eu tenho uma carta na manga. É isso que você vai imaginar? E se alguém fala, você já atualizou o banco de dados? O que é um banco de dados? Seria por acaso um banco próprio para a gente sentar, só que não feito nem de concreto, nem de qualquer outro material, apenas com dados, que nem a gente está vendo aqui na imagem? E o que seria então, aqui se refere então à expressão, na frase, fez uma maquiagem tão ruim que quando me vi no espelho me senti o próprio cão chupando manga. Seria essa a imagem que você vê no espelho? Você começa a compreender então o que é sentido figurado e sentido real das coisas? O sentido real das coisas é o que geralmente predomina nos textos em que a linguagem precisa ser clara e objetiva, como, por exemplo, os textos jornalísticos e científicos. As palavras nesses textos, elas aparecem com um único sentido, que é justamente o que aparece nos dicionários. Sentido real, sentido literal, também aparece em algumas gramáticas, em alguns livros, sendo chamado de sentido denotativo da palavra. Então, sentido real, literal e denotação querem dizer a mesma coisa. É quando a palavra ela surge no texto com o mesmo significado que aparece nos dicionários. Já o sentido figurado foi o que nós utilizamos nos 3 exemplos que nós acabamos de ver. É justamente quando o sentido da palavra ele tem um sentido ampliado, ele é alterado pelo contexto. Então, ele sugere ideias diferentes do sentido real, do sentido literal. A gente vai encontrar outra nomenclatura para o sentido figurado, seria a conotação. Então, sempre que se falar em sentido figurado ou conotação, a gente está falando desse sentido amplo da palavra. Por isso que muitas vezes, quando vocês perguntam o que significa essa palavra em determinado texto, eu peço para que vocês avaliem o contexto, leiam o texto para saber o que ela significa dentro do contexto em que ela acontece. Porque se você utiliza o sentido real da palavra em determinada frase e o contexto é diferente, aquele significado ele fica fora do contexto. Muitas vezes vocês vão ver na redação de vocês o F e o C na minha correção, porque é isso que significa. Aquela palavra que você utilizou, ela está fora do contexto que normalmente ela aparece. Então você criou um contexto, mas colocou uma palavra com um sentido que não cabe naquele momento. Então, para que a gente construa, para que a gente entenda uma poesia, a gente precisa saber utilizar, precisa saber reconhecer o sentido real e o sentido figurado das palavras.